Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com o vídeo número 65 da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje nós vamos explorar aqui no canal um visual muito bacana, que é o visual chamado Tornado Chart da própria Microsoft. Vamos ver como é que ele pode ser útil no nosso dia a dia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal, seja bem-vindo. Aqui eu falo sobre Project Online, Power BI, ferramentas de gerenciamento de projetos, né? Microsoft Teams, falo sobre Microsoft Project, falo sobre o Microsoft Project for the Web. Então, chega com a gente aqui e vamos compartilhar mais informações, vamos aprender um conteúdo bacana aqui para o nosso dia a dia no gerenciamento de projetos. Pessoal, esse aqui é o exemplo final, tá? Indo aqui para o meu computador, do relatório, né, do modelo de relatório que eu criei aqui. E hoje nós vamos usar o Tornado Chart, que é esse visual da Microsoft, nós vamos aprender como configurá-lo. Nós vamos usar, ou ele pode ser utilizado aqui nesse contexto, para que a gente possa ter uma dimensão, pelo menos nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, de trabalho real e trabalho restante, de acordo com as funções que a gente tenha dentro da nossa organização, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu montei um mapa de capacidade de recursos, como é que a gente pode ter visibilidade dos recursos dentro da nossa organização, e aí eu consigo ter visibilidade dessas informações aqui, né? Eu tenho a capacidade total dos recursos, o trabalho que eles estão executando, o trabalho que já foi concluído, né? Trabalho real, trabalho restante, o percentual de alocação, a distribuição de capacidade de trabalho. Eu posso navegar aqui por diferentes períodos, né? Então eu fiz um filtro aqui de ano, né? Posso filtrar por diferentes anos e posso saber como é que estão acontecendo as coisas aqui. Posso filtrar também, inclusive, por departamento, tá? Aqui eu tenho até uma sub-organização de departamento e área, né? E time, digamos assim, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia do relatório. E aí eu estou usando o visual Tornado Chart para que a gente possa rapidamente identificar quanto trabalho já foi concluído e quanto trabalho ainda resta para cada uma das funções que eu tenho dentro da minha organização, tá? Então, quando a gente usa esse visual Tornado Chart, ele é muito similar, é muito parecido com os visuais que a gente tem de barras ou de colunas dentro do Power BI. Com a diferença de que o visual Tornado, ele procura mostrar para a gente como se a gente tivesse uma visibilidade de pirâmide, né? Então a gente vê muito isso com demografia, por exemplo. E aí a gente consegue saber exatamente qual é o maior volume de trabalho, nesse caso, para cada uma das funções dentro da nossa organização, ou seja, cada um dos lados aqui somados, né? O volume maior de trabalho, então ele começa de cima para baixo, é uma pirâmide invertida. E aí eu consigo saber, por função, quanto trabalho foi realizado. Então a gente tem o trabalho real aqui do lado esquerdo, e quanto trabalho ainda falta finalizar, que é o trabalho restante aqui do lado direito. Então, aqui dentro dessa nossa organização fictícia, eu conseguiria ver, né, que se eu fosse analisar o ano de 2021, na área de TI, considerando esses departamentos aqui, né, no departamento de TI, considerando essas áreas aqui, deixa eu incluir esses outros dois aqui que estavam fora, eu teria um total de capacidade de 150 mil horas, com um trabalho total executado de 43 mil horas, ainda tenho 12 mil horas realizadas e 32 mil horas restantes. E aí eu consigo perceber também que os Project Managers, nesse contexto, são aqueles que têm o maior volume de trabalho dentro desse ano, né? Desse departamento aqui que a gente selecionou, seguido pelo DBA, pelo Developer, e a gente consegue perceber que os Developers aqui são aqueles que estão com o maior volume de trabalho ainda a ser realizado. Então é legal esse trabalho aqui, essa visibilidade desse visual, né? Do Tornado Chart, justamente para nos ajudar nesse sentido, que então a gente vai aprender como trabalhar com ele hoje, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. O visual Tornado Chart, como ele não é um visual padrão do Power BI, ele precisa ser adicionado, né? Então, se a gente vier aqui dentro do nosso relatório, clicar em More Visuals, a gente pode ver aqui no App Source da Microsoft. E aí, claro, você tem que estar logado lá dentro, né? Já falei sobre a utilização de outros visuais aqui dentro do canal. Você procura aqui pelo Tornado e ele vai estar disponível. É o Tornado Chart da própria Microsoft que você pode incorporar para o seu relatório. No nosso caso, o que eu vou fazer? Para vocês entenderem aqui o meu modelo de dados, tá? Eu conectei em uma tabela chamada Assignment Time Phased
que me mostra o trabalho das pessoas, né, que está atribuído aos recursos ao longo do tempo. Eu me conectei na tabela Resources, porque eu preciso pegar lá as pessoas, as funções, os departamentos que as pessoas estão atribuídas. Eu também me conectei nessa tabela chamada Resource Time Set, tá? Essa Resource Time Set, ela vai me trazer a informação de capacity das pessoas ao longo do tempo. E também me conectei aqui ao Time Phased, porque o Time Phased vai poder servir como uma tabela calendário, tá? Se vocês têm dúvidas sobre como utilizar, o que condições utilizar, o que tabela se conectar para criar esse tipo de relatório, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que é o vídeo número 17 da playlist, é um vídeo lá de 2018, onde eu falo sobre a criação de um mapa de capacidade de recursos. Então eu explico exatamente cada tabela que precisa ser usada, onde cada tabela está disponível, o que você precisa consumir de cada uma das tabelas para montar um mapa de capacidade. Legal? Bom, com isso dito, né, eu adicionei aqui então o meu tornado. Eu vou acrescentar ele aqui para minha visualização, tá? Dentro do meu relatório. E aqui é muito simples, tá? De montar ele é muito direto, né? O que eu posso fazer? O tornado, ele tem basicamente 3 áreas. Então, a gente tem aqui o grupo, a legenda e os valores, tá? No nosso caso, o grupo é aquilo que a gente quer agrupar mesmo, né? O relatório. Então, nesse caso, eu vou usar a informação que vem da tabela recursos e eu tenho dentro da minha tabela de recursos o role aqui, né, que são as minhas funções. Então, ele é um campo personalizado que eu criei para classificar os recursos de acordo com o papel que ele executa dentro da organização, de acordo com a sua função. Então, eu vou adicionar o role para essa área aqui de grupo, tá? Então, ele vai aparecer aqui. Nesse caso, eu ainda não tenho legenda, né, não tenho nada para demonstrar a legenda. E o que eu quero saber aqui em valores, o que eu quero comparar, são sempre 2 informações que a gente vai comparar no tornado, né? Então, nesse caso, eu quero comparar o trabalho real com o trabalho restante. Então, eu vou vir aqui no Assignment Time Phased, vou adicionar o Assignment Actual Work, aqui como um dos parâmetros de valores. Então, ele já vai me dar aqui uma visualização, como se fosse um gráfico, né? uma tabela, um visual de barras, tá? E agora eu vou comparar o Actual Work com o Remaining Work. Então, o Remaining Work vem para cá. Tá? E aí eu consigo saber exatamente o que eu tenho aqui de trabalho real e o que eu tenho aqui de trabalho restante. É claro que aqui teria que trabalhar toda a parte de configuração, de cores, exatamente como eu tinha feito no visual que eu mostrei para vocês individualmente, mas isso daqui já me daria toda a construção do meu visual, tá? Algumas coisas que eu queria tratar aqui com vocês que são importantes. Infelizmente, com esse tipo de informação que a gente tem aqui, o Assignment Work e o Remaining Work, a informação de legenda, ela não está disponível para a gente utilizar aqui dentro desse visual, tá? Então, isso pode ser aí um problema para a gente. Daí, o que eu tive que fazer, né? Eu criei a minha legenda aqui fora do visual. Ou seja, eu adicionei aqui um shape, né? Uma forma, adicionei aqui uma caixa de texto, pintei e coloquei, ó, trabalho real, trabalho restante, tá? Agora, a questão é, como que eu poderia criar um tornado que exibisse para mim as legendas, né? Para que dentro do próprio visual ele já entendesse o que é trabalho real com a sua respectiva cor e já entendesse o que é trabalho restante com a sua respectiva cor. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Para simplificar um pouco esse trabalho, eu não vou usar o Assignment Time Phased, porque aqui eu tenho uma montanha de dados muito grande, porque nesse caso do Assignment Time Phased, são dados distribuídos ao longo dos dias, então se eu tiver dados de 2018 até 2024, por exemplo, ele vai ter um consumo gigantesco de dados, então eu vou reduzir um pouco, mas a lógica é a mesma, tá? Como é que a gente faz? Eu vou adicionar aqui na minha transformação de dados, eu vou voltar aqui para minhas tabelas, tá bom? Então eu tenho aqui minhas tabelas, né? O Time Phased, o Resources, enfim, todo mundo aqui. Eu vou duplicar uma das tabelas, eu vou duplicar essa Time Phased, porque é mais fácil, tá? Então eu vou duplicar essa tabela, mas eu poderia criar do zero, e vou renomeá-la aqui para Assignments, que são as minhas atribuições. Aí nos passos que a gente deu aqui à direita, eu vou remover esses passos, porque não se aplicam mais. E aqui nesse passo, que é a navegação, né, eu vou apontar qual é a tabela que eu quero consumir as informações. Então, a tabela que a gente precisa consumir essas informações é a tabela Assignments. Então, eu vou clicar aqui em Assignments, Atribuições. A diferença do Assignments para o Assignments Time Phased
é que o time phased ele distribui todas as atribuições ao longo do tempo, dia a dia, né? E o assignments não, o assignments é só uma consolidação total, é o trabalho real, o trabalho restante total que uma pessoa tem para fazer. Então eu vou me conectar nessa tabela assignments, vou selecionar as colunas que eu preciso. Nesse caso, então, eu vou ficar aqui com o resource ID, tá? Então vou pegar aqui o ID do recurso e eu preciso de duas informações, o assignment actual work. Então, vamos pegar ele aqui. Assignment actual work. E eu preciso do assignment actual cost. Oh, remaining work. Me desculpe. Que eu preciso do trabalho real e do trabalho restante. Então aqui eu já sei de todas as atribuições que existem dentro do meu ambiente, qual é o trabalho real, qual é o trabalho restante, o que já foi feito e que ainda falta fazer, por pessoa. Só que lembra que lá no nosso tornado, no nosso gráfico de tornado, nós queremos fazer essa visualização por função. Então, o que eu vou fazer? A função ela está aqui na minha tabela Resources, né? Então, eu vou trazer a função daqui de Resources para cá, para Assignments. Então, eu vou mesclar as consultas, tá? Vou mesclar o Assignments a partir do Resource ID com o Resources também a partir do Resource ID, né? Quando eu fizer isso, ele vai me trazer a tabela Resources para cá como uma coluna dessa consulta, tá? Da consulta Assignments. E aí o que eu vou fazer é, eu vou expandir essa informação porque eu não preciso de todos os dados. A única coisa que eu preciso é, para cada um dos recursos, eu preciso saber qual é a função que esse cara atua dentro da minha organização. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar apenas a função, tá? Então, isso já vai expandir os dados ali e eu vou ter uma melhor visibilidade das informações, tá? Então, deixa ele trazer aí pra gente os dados. Daí, pessoal, uma vez que a gente tem essas informações aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho várias funções aqui que estão nulas, né? Então, como eu não me importo com funções nulas, porque podem ser recursos genéricos, recursos locais, eu vou fazer um filtro para tirar os nulos e vou ficar só com as funções que eu efetivamente tenho aqui dentro da minha organização, tá? Então, eu vou fazer isso primeiro, para fazer uma limpeza aí dos dados, tá? E aí, aqui, nesse caso, eu não preciso mais do Resource ID, porque eu queria o Resource ID para que eu tivesse condições de ir lá na tabela de recursos e buscar a função. Então, aqui eu vou pegar o Resource ID e vou remover essa coluna, porque eu não preciso dela. Então, nós temos três colunas, a função, o trabalho restante e o trabalho real. O que eu vou fazer? Eu vou renomear esses caras aqui, vou chamar de função. Esse cara aqui vai ser o meu trabalho restante. E esse cara aqui vai ser o meu trabalho real. Como a gente precisa que ele pegue todo o trabalho que foi feito e todo o trabalho que ainda vai ser feito por função e me permita usar essa informação como uma legenda do que é real e do que é restante lá no visual de tornado, aqui é que está o pulo do gato. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas duas colunas, trabalho real e trabalho restante, tá? E aí, dentro da transformação de dados aqui do Power Query, você tem essa opção de Unpivot Columns, né? Eu até marquei a minha colinha aqui, que no Power BI em português, é que eu não uso Power BI em português, mas no Power BI em português, a opção lá chama-se transformar colunas em linhas, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Para que a gente tenha condições de fazer essa organização através de uma visualização que caiba, que funcione lá dentro do nosso tornado visual, né? Eu preciso pegar essas duas colunas e transformar essas duas colunas em linhas, de acordo com as funções que a gente tem aqui, certo? Então, eu vou dar aqui um Unpivot Columns. E aí, o que a gente tem é isso, ó. Eu tenho todos os Project Managers, eu tenho o total de trabalho real de cada um deles e o trabalho total restante aqui, tá? Então, agora eu já tenho todas as funções com o trabalho real e o trabalho restante, tá? A informação já está disponível lá dentro do meu Power BI, da minha query, né? E aí, com base nessas informações, agora, esse cara que era o atributo, ele passa a ser, eu vou chamar ele de tipo, por exemplo, e aqui eu tenho o total, tá? Então, eu tenho na função x, trabalho real, esse valor, trabalho restante, esse valor. Esse aqui é um dos gerentes de projeto.
depois o outro gerente de projeto, trabalho real, trabalho restante, e assim por diante. Quando eu tiver a informação organizada dessa forma, estruturada dessa forma, em linhas ao invés de colunas, eu posso dar um close and apply. Aí a informação ela vai ser carregada dentro do meu modelo de dados, né, lá no Power BI. E aí, uma vez que a informação for carregada, eu vou adicionar aqui uma nova aba dentro do meu relatório para a gente poder ver. Vou adicionar aqui o visual de tornado. E agora eu já tenho tudo que o visual precisa para trabalhar. Dentro da minha tabela de assignments, eu já tenho as 3 informações que ele precisa. Então, o grupo aqui seria, no caso, ou continua sendo a função. Depois aqui, a legenda é o tipo, porque eu quero saber se é trabalho real, o que é trabalho real e o que é trabalho restante. Então, eu trago o tipo para cá. E os valores é o valor total. Então, aqui já fica mais claro para a gente. Eu tenho aqui o Project Manager, o trabalho total dele, né? Sendo que você já tem a legenda distribuída ou exibindo o que é trabalho real desse montante de horas aqui em cada uma das visões desse tornado. Você já sabe o que é trabalho real e você já sabe o que é trabalho restante, por conta da organização do modelo de dados que a gente fez, que ao converter as informações de colunas para linhas, permite que a gente tenha os 3 atributos, né, que nós precisamos e que o visual precisa para poder montar e disponibilizar as informações de maneira correta. Então, a função, o tipo e o total. Dá para fazer isso aqui nesse cara sem a necessidade de eventualmente ter que criar as legendas aqui manualmente? Dá para fazer, só depende da gente poder estruturar um pouco os nossos dados para que aquele time phased, aquela tabela de time phased possa ser estruturada, possa ser configurada de modo que ela ofereça essas informações do jeito que a gente precisa, basicamente seguindo aí os mesmos passos que a gente fez aqui nessa visualização, beleza? Pessoal, mas é isso. Queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam desse visual. Vocês já usam esse visual? Acham que ele pode ser útil no seu dia a dia, na gestão de projetos que você faz aí dentro da sua organização? Deixa aqui nos comentários. Se você não está inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva para que você possa acompanhar os conteúdos que eu vou publicando aqui periodicamente a respeito do gerenciamento de projetos, Project Online, Power BI, ou seja, mais conteúdos como esse. Muito agradecido por você estar acompanhando o vídeo até o final e até o próximo vídeo.